Olá, boa noite. Bem-vindos à terceira live da Maratona Comunicação Estratégica em Saúde. Hoje recebendo o Dr. Sérgio Saraiva. Oi, Nath! Que bom que você está aqui. Foi a primeira a entrar. Oi, Rafa. Manu, um beijo, minha linda. Feliz aniversário, viu? Fez 15 aninhos, minha sobrinha linda. Tá aqui ao vivo. Aprender um pouquinho sobre comunicação com o paciente. Ah, obrigada, Nath. Tô muito feliz. Tô ficando craque nesse negócio de live, viu? Tô profissional. Ó, chegou aí a estrela. Carlinha! Carla Chibata, meu amor. Oiê! Boa noite. Boa noite. Tava dando um oi aqui pro povo, ó. Bobo, Tava cheguei. vendo. É, tem uma amiga minha aqui que ela falou assim: fala oi pra mim. Aí eu tô aqui, oi, meu amor. Vai lá, Mandi. Deixa eu falar Não, oi você... aqui pro professor Sequito, grande amigo. Ó, Esse gente é fera, hein? importante. Esse é fera, hein? É? Eu acho que ele Boa... trabalha com a doutora Lia, não, se eu não me engano, em São Paulo? Não, não, Ou ele é do não? Rio. Ele é do Rio. Ah, é o de resina, né? Sim, não, é de tudo, é fera, da dentística. Ele Ah, é resina, tem curso de faceta, enfim. show de Boa bola. noite! Ó, isso que dá fazer live com gente importante. Isso é que eu que digo, né? Ó, quem tá É? aí, a Dani. Quem é que tá aí? A Dani. Tá aí Grande ela. Danica! Ela passou pela mão dos magos da SDNR, Natural Restoration. Chiquérrima. Oi, Mari! Obrigada por você estar aqui, meu amor. Ó, odontologia digital te espera, viu, querida? Vai aprender muito aí com esse cara, vai ser aluna dele. Opa! Você viu que eu fiz um texto lá falando Bem, nossa senhora. sobre a Isso que é bom. odontologia que eu acredito? Isso que é bom ter amigo. Eu só falo verdade. Quando é para puxar a orelha, para poder falar as coisas que tem que falar, eu falo. Então, Verdade. é porque realmente Deixa é eu um mudar aqui só pro 4G aqui. mood. Eu vou colocar o tema. Boa noite, pessoal. O pessoal entrando aqui, ó. Boas referências de você, Kevin. Ó, obrigada. Melhorou? Doutora Vamos lá. É Daniela. porque como eu tô do lado de fora de casa, pode ser que... Tá. Então E aí, minha amiga? eu vou colocar o tema aqui. Tô super animada, porque tudo é comunicação, né? Ontem eu tava aqui com o Márcio Cara, eu e não aí, consegui assistir porque eu tô no curso online, né? Então ontem sim. teve encontro online ao vivo com a galera do curso, mas fiquei morrendo de pena, mas tá lá gravado, né, no seu IGTV. Ah, Eu vou ver meu amigo sim. Márcio, sim, com certeza foi um bate-papo super bacana, com certeza. Foi. No final eu falei que tem a moral da live, né? Não tem a moral da história, tem a moral da Ah, live. olha aí. É que tudo comunica, né? Se você tem um negócio amador, você vai refletir que você é amador. Mas se você tem um negócio, uma empresa, né? Um consultório que se comporta como uma empresa, você vai refletir profissionalismo. Então, Sim, a gente chegou a essa conclusão de que organização, processos, saber precificar, saber cobrar, saber receber, tudo isso o paciente percebe quando os donos, né, quando a clínica ela está ali adequada, realmente querendo receber um cliente, não só um sim. paciente, né? E infelizmente, né, é uma coisa que a gente não aprendeu na graduação, e daí você ou aprende no tentativas né, erros e acertos, ou tem que buscar agora esse conhecimento aí É. com quem tem para passar, né? Eu Porque sempre é falo, duro, é duro. Não é fácil quando a gente começa a virar a visão de que o consultório, porque assim, eu fico brincando, o grande problema da odontologia é que nós todos que fazemos somos extremamente apaixonados, só que essa paixão, ela precisa
ela precisa de gestão, senão ela... Ah, boa, gostei disso. A paixão precisa de gestão. Muito bom. Porque senão não, só na paixão não sustenta, não. Sim. Márcio, ontem ele falou, né, que é uma eterna busca, né? Ele não chegou à perfeição ainda. Óbvio, né? Porque tem Lógico. vários detalhes. Não, e quando você chega num ponto, tá pronto pro próximo nível e nunca vai parar, né? Tem Então. como, né? E aí, o que acontece? Esse que é o lance, é você saber que precisa melhorar e correr atrás para melhorar. A questão é que muita gente vive na ignorância mesmo. Tipo, Sim. não sabe e não age, né? Por não saber, obviamente, né? Eu fui convidado para um evento esse ano de gestão, de um curso de gestão que eu fiz, né? E na minha fala lá, uma das coisas que eu falei, fui chamado a falar no palco, né? Eu fui aluno e fui chamado a falar no palco. E daí, uma das coisas que eu disse é assim, eu perguntei pro pessoal, a gente já estava no terceiro dia do evento, e daí eu perguntei assim, vem cá, como é que vocês estão se sentindo, assim, vendo esse monte de ferramenta que a gente não aplica, fazendo um monte de exercício que a gente vê que a gente tem um monte de coisa ainda para fazer, vocês estão se sentindo angustiada? E todo mundo, nossa, eu fui dormir mal, não sei. Eu digo, pois é, o erro é esse. Não é para se sentir mal, é para você sentir bem, porque você está vendo que tem muita coisa que se você aplicar, você só tende a subir. Exatamente. O ruim é você pensar, você chegar à constatação assim, poxa, eu estou fazendo tudo e ainda assim eu não estou saindo do canto. Aí é ruim. Mas se você não está aplicando, olha o mundo de possibilidades que você tem de crescer se você começa a aplicar, né? Sim. Então, assim, não, E é para ser legal, é para ser apaixonante, é para ser divertido. Eu falo assim, ontem eu comentei na live, né, que se eu tivesse no consultório, né, não tivesse na área comercial, eu iria gerir, né, quantos pacientes entraram, quantos eu consegui converter, por que não fechou. Isso é cuidado, é que nem você tem uma loja de roupa e ficar com aquele estoque ali parado. Poxa, será que caiu de moda? Será que minha funcionária não está atendendo bem? Será que eu estou no ponto errado? Quer dizer, o nosso estoque é o nosso serviço, né? O dentista, ele vende serviço. E tem que vender, né? Tem que vender. Eu falo que consultório que não vende quebra. Então, se está entrando gente e não está convertendo, você está perdendo a oportunidade. E aí você tem que investigar por que eu não estou convertendo, né? Por que eu não estou crescendo, né? Onde que eu estou errando? E o intuito dessa maratona, Sérgio, é justamente para a gente mapear todos esses pontos, né? Na comunicação, na gestão, na imagem, né? Na rede social. Então, assim, às vezes você acerta, você trabalha com DSD, com planejamento digital. Mas você peca, não estou dizendo você, porque sua clínica é top das galáxias, né? Óbvio que mas assim, mas se você peca em um detalhezinho na sua rede social, você acaba negligenciando na comunicação ou no seu atendimento, fica um buraco ali. Então não adianta você trabalhar com recurso digital e você falhar em outras coisas, você não saber precificar ou você não ter controle financeiro, né, do seu consultório. Então assim, eu falo uma coisa sobre o digital também, que é assim, o pessoal trabalha errado o marketing do digital, né? Trabalha em cima de equipamentos e tecnologia em vez de trabalhar o benefício, né? Acho que é uma coisa que vai rolar durante o nosso papo aqui. Vamos começar, senão a gente a gente vai até às 10 só fazendo preâmbulo. E ninguém chama isso. Entrou a galera, o Carlos de Carvalho, eu vi aí, o grande amigo. Ludmila, doutora Érica foi minha professora, fiz grande Betone também. Com ela. Gente boa demais. Ju. Obrigada, gente. O pessoal tá entrando aí. Eu acredito que o pessoal vai entrando. Então, eu vou fazer a abertura oficial, né? Bem-vindos a todos à nossa terceira live. Vai ficar gravada. Vou deixar gravada no GTV. Depois eu vou subir para o YouTube. Para essa maratona. Fala só no final, senão o pessoal vai embora. Né? Então, essa aqui não vai ficar gravada. Não sei se ficará gravada. No final, eu mudo de ideia. Talvez, quem sabe. Ou não. Se for boa, ou não. Depende do que eu falar aqui. Vai se eu falar besteira aqui. Se falar besteira, realmente, eu não vou deixar salvo. Corta. Bom, então, dando continuidade, né,
a essa maratona e a gente começou no primeiro dia falando o que sua imagem diz sobre você, né? E a gente viu que não é futilidade saber se vestir, ter estilo, é uma questão de realmente refletir e se apresentar na sua melhor versão, para você conseguir se comunicar e extrair o melhor das oportunidades através, né, da sua imagem. Ontem a gente falou se seu consultório se comporta como empresa e a gente viu que quando, né, os dentistas tentam melhorar processos, organizar a casa para, né, organizar a clínica para se comportar como uma empresa, o paciente percebe, ele sente e, consequentemente, o dentista é valorizado. Essa valorização que a gente tanto clama, né? Sim. Como é que a gente consegue essa valorização do paciente? Será que é pedindo para ele ou será que é se posicionar? Se posicionar. Essa resposta é fácil. Essa é fácil. E hoje eu queria falar sobre ferramentas, né? Ferramentas de comunicação com o paciente, né? A gente tem um monte de ferramenta aí, fotografia, scanner, raio-x, Instagram, tudo é ferramenta de comunicação e venda, né? Mas aí, também se não tomar cuidado, essas ferramentas acabam não ajudando e muitas vezes até atrapalhando, né? Sim. Então, meu querido amigo, que eu tanto admiro, já te falei no post lá, quem não leu, gente, olha lá o meu textinho. Eu sou a rainha dos textões, do conteúdo, eu gosto. Rainha do textão. A rainha do textão. É rainha mas do não é conteúdo. Textão, É rainha mas do não conteúdo. porque textão é lacração, não é textão. Não, não é lacração. Não, é conteúdo, é verdade. Conteúdo, E quando eu assisti a sua aula no DSD Natural Restoration, eu fiquei realmente impactada, porque eu acho que a odontologia ela tem que ser boa para os dois lados. Eu acho que ela tem que ser boa para o paciente, confortável, a experiência tem que ser boa. Ele quer ser reabilitado, ele quer ter um sorriso lindo, mas, poxa, que seja o mais confortável, o mais previsível, né? O mais indolor possível. Sim. E o dentista, ele tem que ter prazer, né? Ele tem que encontrar um caminho, porque é sacrificante. Eu vi no curso que é desgastante, né? Fazer preparo, cuidar ali da gengiva, né? Do sangramento, a adesão. São muitos detalhes e tá você e o paciente ali. O paciente tá, meu amigo, resolva aí porque eu não tenho o que fazer, né? Não tenho como mandar a gengiva parar de sangrar. Então é tudo muito tenso, né? É um equilíbrio emocional muito grande. Então, quando eu participei do DSD Natural Restoration, eu percebi que, claro, não é fácil, né? Você entregar o que vocês entregam, que é o nível mais alto, né, da odontologia estética, no sentido de tentar chegar ao natural, né, à perfeição. Só que eu percebi uma paixão, um prazer em estar lidando com aquilo tudo ali, né? Porque tem flexibilidade, tem assertividade, tem um monte de coisa que faz com que vocês, apesar de desgastante, né, de trabalhoso, é prazeroso. Então, a minha primeira pergunta, ela é um pouco polêmica, porque a gente agora, né, agora não é combinado não, viu, gente? Fiquei nervoso agora, que essa é polêmica. Mas assim, eu tenho um olhar muito particular do mercado, porque são 10 anos visitando consultório, são 10 anos organizando cursos na área de odontologia estética, passei agora quase que 2 anos na ortodontia digital. Então, assim, eu já vi muita coisa, já presenciei muita coisa, eu conheço muito bastidor, então eu conheço a dor do mercado. Eu posso falar com muita tranquilidade que conheço a dor do dentista, né? Então, eu vejo que o digital, ele encanta, mas ele é um pouco perigoso. Por quê? Eu vou fazer essa pergunta para você, vou jogar a bomba para você. Ser digital está na moda? Qual o cuidado que todo profissional tem que ter em relação a esse universo digital, né? Todas essas tecnologias, essas ferramentas que prometem essa venda, né? Esse sim do paciente, essa conquista do paciente aí. Antes, deixa eu só mandar um abraço pro meu amigo aqui, Andrés Acevedo, que tá lá de Madrid, 5 horas à frente e tá aqui acompanhando a gente. Merece um abraço, né? Merece um abraço. Obrigada. Abraço, meu amigo. Então, vamos lá. Kézia, primeiro ponto, assim, o digital, ele é muito encantador, né? Ele é muito atrativo, né? Então, o primeiro ponto é esse. Então, a gente precisa ter cuidado, né? Porque aquilo que é muito atrativo pode fazer a gente entrar por esse caminho pela porta errada.
né? Então, assim, eu vejo algumas coisas em relação à porta de entrada, né? Eu fiz uma série de lives chamadas Por que Ser Digital? Tá. E o objetivo dela era, assim, lógico, apresentar as ferramentas digital, mas ao mesmo tempo fazer um contraponto em relação a algumas objeções, alguns medos, alguns receios que eu mesmo tive antes de virar a chave para o digital. Então, assim, ainda existe muita informação, muita percepção errada do que o digital pode fazer. Então eu gosto sempre de pontuar algumas frases assim que são bem fortes. Eu fiz uma live com o PV uma vez e ele disse assim, caramba, peraí, deixa eu escrever isso aqui. que foi o seguinte, primeiro eu disse assim, as pessoas costumam muito fazer a propaganda do digital como se fosse o digital versus o analógico. Eu não gosto disso. Eu sempre minha primeira fala sempre que eu vou dar uma aula, palestra, escrever alguma coisa sobre digital, sempre falo isso. Porque quando você fala que é um versus o outro, você está falando que um se sobrepõe ao outro, ou um vai apagar tudo que foi feito para trás. E isso gera, eu acho, muito mais ansiedade e receio, afasta muito mais as pessoas de conhecer melhor o digital do que propriamente ser algo atrativo. Mas é algo que do ponto de vista de repente, você chamar a atenção dos outros, né? Analógico versus digital, né? Quando você faz o contraponto, isso acaba chamando a atenção de algumas pessoas. Mas pode gerar esse medo. Então, eu sempre digo assim, que não existe a odontologia analógica e digital. Você não pode classificar a odontologia analógica e digital. O que existem são ferramentas digitais. E daí, se você pudesse classificar a odontologia, você ia classificar a odontologia boa e ruim. E essas ferramentas analógicas digitais podem te servir para fazer uma odontologia boa ou ruim, né? O que é que vai fazer a diferença? Conhecimento, é estudar, né? Qual é o investimento maior que você precisa fazer para entrar para o mundo digital? É em equipamento? Não. Se o seu primeiro passo for investimento em equipamento, você vai se ferrar, né? Você conhece alguma empresa, você que é mais desse ramo aí, que faz um investimento na casa de centenas de milhares de... Isso é o meu, que está fazendo esse... É o eco? Será que sem o microfone fica melhor? Será? Não, para mim tá bom. Tá bom? Tá. Então é porque tá voltando aqui para mim. Tudo bem. Se for só para mim, tá ótimo. Então, assim, você conhece alguma empresa que faz um investimento, vamos dizer lá, de R$200 mil no equipamento e não tem certeza absoluta de como esse equipamento vai se pagar, quantos procedimentos ou quantas coisas ele vai ter que fabricar e vender com aquele equipamento para que isso traga retorno? É o famoso ROI, né? Retorno de investimento. Exatamente. Mas na odontologia o pessoal faz isso. Primeiro, vai lá, assiste uma palestra, geralmente palestras de odontologia digital, tem muita imagem, tem muito vídeo bacana, tem imagens impressionantes, ou você vai no stand num congresso, ver uma palestra ali sobre o equipamento, ou uma fala sobre o equipamento, às vezes na empolgação você vai lá e compra. Só que aí você chega no consultório, abre a caixa, posta no Instagram, comprei o equipamento XYZ, e depois que foi a postagem, você ganhou muitos likes e curtidas, você volta para a realidade e diz, e agora, o que é que eu vou fazer com isso aqui? Então, assim, primeiro investimento que deve ser feito em odontologia digital é em conhecimento. É entender qual o caminho que você vai seguir. Existem muitos caminhos dentro da odontologia digital, qual que mais se encaixa para você, e daí sim, fazer o investimento naquele equipamento que vai te trazer retorno. As pessoas têm ideia assim, eu estou com um movimento pequeno aqui na minha clínica, vou comprar um scanner, uma fresadora que vai chover paciente. É errado. Ninguém compra um equipamento para atrair paciente. É o contrário. Você já tem uma demanda e aquele equipamento vai te servir para, de alguma forma, criar uma melhoria nesse teu fluxo. Sim. Seja de conforto para o paciente, seja de agilidade nos seus tratamentos, seja de precisão. De alguma forma precisa trazer... Então é o contrário, né? Eu já tenho a demanda e eu não estou dando conta, ou se eu comprar aquele equipamento eu vou conseguir dar vazão maior nos meus pacientes, ou eu vou trazer um benefício real para eles, ou para o meu fluxo em si.
Mas as pessoas também têm feito isso, né? Aí vou comprar o equipamento X porque eu vou me inserir ali de uma forma no mercado que vai atrair paciente. Besteira. Isso não é o caminho mais inteligente de entrar. Então, assim, tá na moda? Eu poderia dizer que sim. Se você vai nos congressos hoje de reabilitação oral ou de estética, por exemplo, você vai ver... se você vê há uns 3, 4 anos atrás, você ia no congresso da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, que é uma das sociedades mais respeitadas do mundo, que é um baita de um congresso, e que todo mundo que trabalha com reabilitação e estética deveria participar desse congresso. Se você for a um congresso desse há 3, 4 anos atrás, você via ver 1 ou 2 palestras que os palestrantes falavam alguma coisa sobre a odontologia digital. Se você for nesse último, praticamente todos falaram sobre isso. Então, assim, se isso está na moda, sim, né? Mas cuidado com esse é muito atrativo, mas ao mesmo tempo ele traz uma responsabilidade de você investir em conhecimento muito grande. Precisa, né, saber. Engraçado que você falou algo aí e me lembrou um cliente que há um tempo atrás eu visitei, na época que eu trabalhava na 3M, e eu dominava muito a parte de material de moldagem para eu vender silicone para adição, emprego, falava e tal. E aí eu visitei um senhorzinho que trabalhava com silicone por condensação. Sim. E eu falei assim, doutor, se você trabalha bem, ok, né? Se é um material que te entrega um resultado, que te dá, né? Dependendo do protocolo que você estabeleceu, né? Para suas moldagens e tudo, ok, ele é, minha filha. O melhor material é aquele que a gente domina. Perfeito. É verdade. O que adianta você trocar por silicone por adição e se enrolar todo, né? Por mais que tenha mais estabilidade dimensional, por mais que tenha, né, mais hidrofilia, mais hidrofílico, não sei o quê. Ok, mas ele domina o silicone por condensação e no protocolo dele, né, de vazar o gesso logo depois, enfim, ele consegue ter uma fidelidade lá do modelo de gesso dele que é legal. Então, assim, ele falou uma coisa que é verdade. Então, o melhor método é aquele que você domina. Você então, não domina. adianta você investir num recurso e se enrolar e não fazer uma captação boa de imagem. Claro que recurso digital não é só scanner, né? Sim. Eu sou apaixonada, eu sou suspeita por falar de scanner por conta do meu histórico. Mas eu também defendo que tem que ser uma compra consciente, eu defendo a educação. Eu acho que você tem que conversar com pessoas que já estão nesse meio, né? Para entender o fluxo dela, entender, né, como que aquilo vai entrar na sua realidade, que é o que você falou, né? Quando que você vai ter retorno e fazer realmente um planejamento estratégico. Eu fazia com meus clientes, olha, você vai precisar escanear X pessoas por mês para ter um retorno só em relação à parte de cobrança de escaneamento, fora as conversões, né? Fora as conversões que aumentam, né? Sim. Mas isso te dá um pouco mais de segurança e te faz também correr atrás, né? Poxa, eu tenho uma meta, né? Eu tenho um boleto para pagar. Então, é apaixonante, está na moda, é legal, ajuda, dá um certo conforto para o dentista e para o paciente. Demais. Mas tem que ser na hora certa, com consciência e com planejamento, né? Sim, sim. E aquele negócio, aí esse exemplo que você deu do dentista lá experiente, é aquele negócio, você precisa do digital para alcançar grandes resultados? Não, você consegue alcançar grandes resultados também de forma analógica. Mas a caminhada dentro de um fluxo digital, ela é extremamente vantajosa. Sim. Desde o diagnóstico, do planejamento, da execução. Sim. E, logicamente, se você trabalha bem no analógico, se você se dispõe a sair da zona de conforto e passar para o digital, você vai voar. Mas nunca pense que não vai ter uma curva de aprendizado. Lógico que vai ter toda habilidade nova, toda ferramenta nova que você adquire. Você vai errar, vai acertar, vai ter que colocar energia naquilo para ficar bom, mas vale super a pena. Isso aí eu não tenho a menor dúvida, né? Só não pode achar que é fácil, que vai vender facilidades, porque seria
seria injusto, né? Sim, Não é fácil, sim, mas e também não é mágico, né? O cara trabalha mal, vai gastar 500 mil reais em equipamento e vai cair um raio na cabeça dele e ele vai começar a fazer tudo bem. Não vai. sim. E aí eu volto ao que eu falei no início. Vamos. Quando você. Não, eu volto ao que eu iniciei, né? Quando você trata seu consultório de forma profissional e como empresa, você não tem atitudes amadoras Sim, de sair, fazer, até fazendo curso, né? Às vezes eu conheço gente que tem 5 especializações. Isso me remete muito a um amadorismo. Poxa, será que não é melhor avaliar, estudar o mercado, ver se eu me uhum. identifico com aquela... Antes de fazer uma especialização, quer dizer, 5 especializações é dinheiro e tempo, É né? o mesmo raciocínio de comprar o equipamento achando que vai Sim, atrair pacientes, fazer sim, cursos achando que vai sim, atrair pacientes. Não, eu já tenho uma demanda, um público sedento por aquele conhecimento, eu vou me especializar para oferecer esse sim. serviço de forma bacana. É. E a É, é, odontologia ela é uma montanha-russa, né? Uma hora o é, areamento está em alta, daqui a pouco é laminado, daqui a pouco é daqui a implante, pouco harmonização orofacial. Saímos da, Uhum. quer dizer, estamos ainda na harmonização orofacial, mas paralelo a isso está surgindo a É só podologia lembrar, bem dental. pouco tempo agora a gente pensava assim, bichectomia, só se falava bichectomia, bichectomia, bichectomia. Hoje mal você escuta falar essa palavra, né? Sim, 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 Mas sim, assim, então assim, vem as modas, saem as modas, e se você for correr atrás de cada moda, você vai se ferrar, né? Tem que fincar seu pé, se posicionar como a super autoridade em determinado assunto ou não. Ou você dizer, não, eu não vou me colocar como super especialista, eu vou me colocar como clínico geral que resolve tudo. Enfim, não tem demérito nenhum em você fazer uma opção ou outra. Não pode ficar pulando de galho, né? Eu acho que se fazer o simples bem feito, você já vira Sim, referência, mais que nunca né? fazer o simples de forma bem feita e honesta. Sim, É o que vai manter seus pacientes fiéis aí pelo resto da vida. sim. Agora tem uma questão. Vai lá. Quando, né, quando o profissional ele tem, né, o pé no chão, ele está consciente e ele adquire algumas ferramentas que a gente não precisa ficar só focando no scanner, porque tem um monte, né? Tem a Sim. fotografia, tem a câmera intraoral, tem um monte de recurso aí que a gente tem. Tem o próprio DSD, O né? próprio DSD O próprio que é uma DSD, ferramenta. fantástica. Eu acho que ele vem realmente para alavancar aí os negócios, né? Na hora certa, da forma certa, com conhecimento. Então, Sim. a gente sabe que o dentista ele tem dificuldade em vender. Eu fiz uma pesquisa onde eu perguntava qual era a maior dificuldade que o dentista tinha na odontologia e coloquei vários tópicos, a comunicação com o paciente, precificação, marketing e tal. Cara, um dos que mais estourou assim de dificuldade é vender. Eu não sei vender. Só que a minha leitura não sei vender, não sei me comunicar, não sei gerar valor, Sim. não sei precificar. Então, para mim, tudo tá. O vender é um monte de coisa junta, né? É não saber se comunicar, não saber gerar valor, não saber precificar. E isso passa em segurança, né? Na hora de falar com o Uhum. paciente. Sim. Então, como é que essas ferramentas digitais, e aí eu amplio isso, né? O scan, eu falo que tem gente que vende com espelhinho mais do que a gente que vende com scanner, Sim. né? Sim. Então, mas falando de câmera intraoral, de fotografia, de planejamento digital do sorriso, de scanner, como é que você consegue tirar proveito, né, dessas ferramentas para realmente conseguir vender para o paciente, né? Qual Beleza. abordagem que você usa? Eu sempre gosto de falar assim, né, que nós dentistas, a gente, na verdade, assim, puxando um pouquinho mais atrás, assim, né, se você parar para pensar quem são os profissionais mais bem-sucedidos nas diversas áreas, né, é aquele que é o mais competente tecnicamente, né, é o advogado que sabe o vade-mecum de A a Z, é o dentista que fez todos os cursos, tem pós-doutorado, enfim, ou é o cara que se comunica melhor, né? É só você olhar no Instagram quantas pessoas tem ali que você olha e diz, poxa, esse cara tecnicamente é muito ruim, mas esse cara tem os pacientes que eu gostaria de ter, ele tem o sucesso financeiro que eu gostaria de ter, eu gostaria de ter essa clínica porreta dele aí, né? Assim, por que que esse cara
tem o sucesso financeiro que você não, que você gostaria de ter, tem a clínica, a clientela que você gostaria de ter, mesmo ele sendo, vamos dizer, tecnicamente, a capacitação técnica dele é duvidosa. Por quê? Porque é um cara que sabe vender. Aí a palavra vender às vezes causa estranheza. A gente, principalmente, eu acho que da minha geração, não sei se essa mais nova também. Por quê? Porque na faculdade... Não, porque eu já comunico para a galera deixar de frescura. Vender. Porque na faculdade o vender era quase um palavrão, né? Porque nós somos profissionais de saúde, sim, e o consultório é uma empresa. Não tem empresa que sobreviva sem venda. É uma empresa. Então, Na minha época, você não podia chamar paciente de cliente. É. Nossa, não, é paciente, que cliente? Enfim, isso é uma outra discussão. Então, assim, e quando a gente fala vender, na verdade, assim, é se conectar, né? É você se vender, primeiro de tudo. Né? Porque qual é a base da nossa relação com o paciente? É confiança. É confiança. Então, esse cara que é ruim tecnicamente, se você for conversar com ele depois... outra pessoa for conversar com ele, você olha a boca e você diz, é péssimo. Quantos casos eu já peguei que falharam vindo de outros colegas e você vê que tecnicamente está muito ruim, mas a pessoa é só elogios. Mas ele é gente boa demais, ele é não sei o quê. Eu fico na minha. Eu não gosto de ficar instigando esse assunto. Eu digo, bem, a nossa história começa de hoje para frente. Vamos lá. Porque também não adianta ficar... Mas, enfim... Então, essas pessoas sabem se vender, conseguem se conectar. E daí qual é a grande falha nossa do dentista, né? A gente só usa um canal de comunicação, ou a maioria de nós usa um canal só que é de falar, né? Só o canal, só usa o sentido da audição. E daí, normalmente, a gente fala muito termo técnico, a gente normalmente coloca como vantagem do nosso tratamento a superfície do implante, o implante que é importado, que tem uma superfície nos tratada quimicamente, que não sei que o implante é de titânio, não sei, enfim. A gente não sabe comunicar o benefício real que... Não posso falar isso, né? Não importa qual é. Eu também estou com vontade de falar, eu também estou, mas eu sei. Mas enfim, então vamos lá, vamos a alguns passos assim. Então, eu acho que o nível mais raso e menos se conecta com o paciente é só o verbal. Outra falha muito comum, o dentista quer dar aula na primeira consulta. Então, ele quer falar mais do que ouvir. Ele quer mostrar tanto que sabe, que conhece, que estudou, que leu o livro, que, enfim, que ele está conectado, que ele quer falar, já quer jogar solução e ele não entrega uma solução personalizada para o problema daquele lá, daquele paciente, para a necessidade ou para o jeito que aquele paciente precisa escutar que aquele tratamento vai ser benéfico para ele. Então, assim, eu acho que primeira consulta, primeiro, ouvir mais do que falar. Segundo, fazer as perguntas certas. E assim, uma escuta atenta para você perceber qual é o ponto ali que você vai se conectar com aquele paciente. Quer seja o jeito de falar, ou o jeito de explicar as coisas, quer seja qual é a dor mesmo que trouxe ele ali e qual é a solução que você tem. Mas eu sempre falo que na primeira consulta eu respondo quase nada. Eu faço muita pergunta porque minhas respostas eu deixo para a segunda consulta. E daí esse nível só verbal, se trabalhado falando mais do que escutando e querendo dar aula e querendo falar dos benefícios do laboratório que é bom ou do material que é bom que você usa, eu acho que não cria conexão. Então esse é o primeiro ponto, que dá para melhorar no verbal, mas eu acho que você tem que usar outros sentidos também. E o visual é muito forte, é muito poderoso, né? E daí, o uso de imagens é algo que precisa acontecer. Então, você precisa fotografar o quanto antes. Uma fotografia ruim é melhor do que nenhuma. E daí, o uso da câmera intraoral é sensacional. Pensa assim, vamos pensar numa situação. Isso o scanner e a câmera intraoral, elas têm em comum, né? De você mostrar com mais detalhes a situação intraoral do paciente. Então, vamos lá, o paciente chega e vamos dizer que você encontrou um monte de lesão cervical. Ou vamos um exemplo mais fácil, ele tem uma infiltração na restauração de amálgama que ele fez há 35 anos no segundo molar superior. E você chega para ele não sente dor, ele não sente nada,
passar a língua, não tem nenhum tipo de desconforto, e você chega lá e diz para ele, ó, a gente precisa trocar essa restauração porque ela está infiltrada. O paciente precisa confiar em você, precisa acreditar que você não está mentindo para ele. Olha que esforço ele vai ter que fazer. Se eu pego uma câmera intraoral, um scanner intraoral, e eu filmo aquilo lá e coloco na tela e mostro para ele o que está acontecendo, olha o nível de confiança que você vai alcançar. Você não precisa mais estar se justificando, você simplesmente vai lá e mostra. E até o explicar aquilo é muito mais fácil, porque tem uma imagem te ajudando, não é só ele tentando imaginar. Existe muito erro assim, de comunicação entre o que você explica para o paciente e o que ele entende. Sim. Né? Tem o erro... Mais uma vez, a comunicação é a chave, né? Então assim, às vezes você comunica uma coisa, vende uma coisa, e você entrega exatamente essa coisa ou até melhor. Só que o paciente entendeu que você estava entregando outra coisa. E ele fica insatisfeito. Olha que louco, velho. Você prometeu, cumpriu. Mas ele tinha entendido que era outra coisa. E aí, ó, não houve a conexão e o cara sai insatisfeito. A imagem, né? A imagem. E a imagem educa, a imagem empodera. Né? Aumenta o nível de confiança, empodera, porque quando você educa o cliente, né, o seu paciente ou o cliente, quer que seja como você gosta de chamar, e você educa, daí, e ele entende qual é a sua proposta de tratamento, agora ele está empoderado de dizer sim ou não. Porque antes ele dizia sim ou não por diversos motivos. Mas olha que poderoso você ter a oportunidade de entender e decidir por si só. Pô, entendi. Não quero fazer isso, não. Tchau. Segue a vida, cada um segue sua vida. Ninguém vai ter dor de cabeça. O ruim é uma comunicação mal feita, você vende uma coisa, ele entende outra, você entrega errado, enfim. Então, assim, a imagem é absurdamente poderosa nesse sentido. E daí eu gosto de brincar com alguns níveis de comunicação. Eu falo assim, o nível mais raso de comunicação é esse só verbal, principalmente se você não souber usar as palavras da forma correta. E daí quando você usa a imagem, você aumenta o poder de comunicação. E mesmo que você não seja tão bom com as palavras, talvez você já consiga um upgrade aí rápido na sua capacidade de se conectar com o paciente. Terceiro ponto que a gente gosta muito de usar, é a ferramenta do DSD-App, né? Que aí é uma comunicação visual de uma simulação. A gente tem uma ferramenta no DSD-App que chama Smile Simulation. Você faz uma simulação do sorriso na primeira consulta. Ela é uma ferramenta, primeiro, de surpresa, né? O paciente não está esperando aqui, então você já surpreende positivamente, já aumenta a chance de você, né, ter um nível de valorização ali do trabalho. Segundo, você faz junto com o paciente. Então, olha o nível de conexão. Eu estou aqui e estou dizendo, você gosta do dente mais quadrado, mais redondo? E ele vai falando e eu vou fazendo na frente do paciente aquilo. Então, eu estou dando a oportunidade dele ser coautor da obra, né? Ali. E daí, olha, eu estou usando o verbal, eu estou usando o visual. E é legal porque quando você finaliza o Smile Simulation, você tem a ferramenta de deslizar a barrinha para um lado e para o outro que mostra como tá e como vai ficar, como tá. O que é que eu faço? Nessa hora eu ainda entrego o iPad para o paciente e peço para ele fazer isso. Então, estou usando mais um sentido. Então, puxa, fica uma comunicação mega poderosa, assim, né? Fora o poder de surpreender, fora o poder de você se conectar, porque ele está te ajudando, está sendo coautor do sorriso, ele está te falando tudo que ele quer, que ele deseja, que ele gosta, e você está traduzindo aquilo num design de sorriso. Aí no final ainda tem essa surpresa do antes e depois que eu entrego na mão dele e peço para ele fazer o deslize. Nossa, o paciente fica maluco. Então, assim, uma ferramenta poderosíssima, né? E a gente se coloca no lugar do paciente. Quem não gostaria de saber o que tem, por que aquilo aconteceu, como vai ser tratado, né? Como é que vai ser o processo e como vai ficar, né? Isso. Você tem uma previsibilidade de, poxa, ele se vê antes de iniciar o procedimento. Então, as pessoas que conseguem utilizar bem essas ferramentas de comunicação, lógico que saem na frente. Com certeza. Óbvio que saem na frente. Porque elas entregam algo que pouca gente entrega, né? E a gente sabe que o paciente quer isso. Ele quer entender o problema dele. E ele quer saber como é que vai ser. Tá, doutor, mas para eu chegar nisso aí, como é que vai ser o processo, então? A gente
vai aumentar um pouco aqui, ó, aumento de coroa clínica, a gente vai entrar É. no podologia, não sei o Aí você tocou no ponto bacana. Já pensou, o paciente chega, aí ele tem um sorriso gengival, e daí você já começa, olha, a gente precisa fazer uma cirurgia na sua gengiva, papai, fica cirurgia, sangue, anestesia, pós-operatório, fica martelando na cabeça do paciente. Vamos inverter agora. Ele vai sentar aqui, eu vou fazer uma foto, vou jogar lá no meu iPad e vou começar a fazer a simulação de sorriso com ele. Ela vai ver como vai ficar. E daí, agora o que eu falar, ou seja, o foco não é mais Ele já cirurgia. comprou, ele já comprou, eu já Ele agora vai quero comprar sair. o resultado. Ele vai comprar agora a realização daquilo que eu mostrei para ele. Não é mais a cirurgia, não é mais a... Ó, aí diz assim, para eu chegar aqui, que eu gostei, precisa passar por uma cirurgia? Beleza, vou passar. Agora, não sabe onde vai chegar e tem que passar por cirurgia. Então, assim, parece simples isso, mas é poderoso demais. Não, É aquele negócio, assim, você mostra o fim e daí o caminho se torna mais aceitável. O caminho é o mesmo, mas se torna mais aceitável. É diferente de você só falar da dureza do caminho ali, tem que fazer cirurgia, vamos tirar aí o cara vai, vamos tirar um pouquinho de osso para restabelecer a distância biológica. O paciente não quer saber disso, não. Ele quer ser poupado, na verdade, isso aí. Mas a gente tem uma sede tão grande de mostrar que a gente sabe, que às vezes a gente se empolga e acaba falando... O paciente compra o benefício. O paciente compra o benefício. Esse é o ponto. Foca no benefício. Querido, você vai voltar a sorrir. Você vai voltar a mastigar. Você vai voltar a se relacionar. Olha... vou te falar uma pergunta poderosa que eu falo na primeira consulta. Assim, na verdade, assim, eu gosto sempre, quando o paciente chega com alguma queixa estética, uma coisa que eu sempre falo que a gente precisa fazer é uma entrevista estética, que é uma entrevista de autopercepção, né? De autopercepção do sorriso. Isso é uma coisa que a gente não faz. E daí Mas perguntar... eu vi um protocolo disso, viu? Vai sair. Tem... 5 etapas para conquistar o paciente. E tem etapa visual. Isso. Tá no forno. Quero ver. Me mostra. Eu E daí, assim, aí eu chego para o paciente e pergunto assim, o que é que você gosta e o que é que você não gosta no seu sorriso? E lógico que ele vai começar vai falar, e a gente vai anotando tudo, vai aqui anotando. Só que tem paciente que vai, se você pergunta isso, ele vai falar um monte. E tem paciente que vai dizer, doutor, não sei, só sei que eu não gosto do meu sorriso. Beleza, pula para a próxima etapa, não insiste nisso. Aí você pode ir mais específico. Você gosta do tamanho do seu dente, do formato, da cor, do alinhamento, pá. Talvez alguns vão falar e outros não vai. Mas tem uma pergunta que você vai direto no ponto. Você pergunta assim, você sorri nas fotos? Boa. Não, doutor. Agora, igual que você falou, é verdade. Toda vez que eu vou fazer uma foto, eu tranco o sorriso. Ou eu viro desse lado, porque desse... Aí, só anotando. Você é bandido, hein, rapaz? Não, você precisa entender o que é que dói, porque se eu posso fazer um trabalho maravilhoso, mas se eu não responder aquilo que incomoda ela, que não faz ela ter segurança de sorrir... Não, mas tá certo. Você tem que ir no ponto-chave. É a dor dele, né? Qual é o objetivo? É devolver a confiança de sorrir. Devolver confiança. Não é sorriso perfeito. Porque sorriso perfeito, o que é perfeito? Fala assim, vá, meu filho, vai entregando tudo, vai entregando, que daqui a pouco é legal isso, porque quando você não dá as respostas na primeira consulta e você entrega aquilo que ela te falou tudo na primeira consulta, ela fica assim, nossa, ele adivinhou tudo. Não, ela te falou tudo, é só você estar atento para escutar. Então, assim, uma escuta atenta, você precisa fazer na primeira consulta, né? Então, essa da foto, geralmente faz o paciente resgatar na memória, assim, batata. Esses dias mesmo, ontem ou hoje, não lembro, acho que ontem, tava lá perguntando, ela, não sei, doutor, me incomoda. Eu disse, você sorri nas fotos? Não, doutor, nunca sorriu nas fotos. Aí eu digo, por quê? Aí agora ele fala, aí a pessoa começa a falar. Porque tem um dente faltando, tem um dente aqui que eu acho que aparece demais. Esse dente é muito pontudo. Tem um dente que é muito amarelo. Eu tenho uma coroa que eu fiz aqui, mas tá feia. Enfim, aí você... Tem uma pergunta estratégica também, que eu sempre falo. Diga tem lá. duas perguntas. Uma é eu tenho uma outra. Até quando você vai conviver com algo que te incomoda? Não, imagina, não vou deixar você sair daqui, a gente vai resolver isso. Esse negócio de ser imperativo, né? De você falar assim, não, a gente vai resolver, a gente vai tratar, você vai voltar a sorrir nas fotos. Uma pessoa tão jovem, tão bonita. Esse é o primeiro ponto. E depois, olha, não se preocupe, tá? A gente vai resolver o seu caso.
a gente vai ver o melhor caminho, o jeito que fica bom para você. A gente vai conseguir, o jeito que fica bom para mim e para você. Pronto. A gente vai chegar num resultado, mas o importante é que a gente vai resolver seu problema e que você vai voltar a sorrir. Esse é o ponto. Isso. Não se preocupe com o que vai acontecer, só se preocupe com o final. Você tem que passar a segurança para o paciente, né? Principalmente Sim. se você sabe que é capaz de entregar aquilo. Se você acha que não é capaz, não te mete nessa. Antes. Você não compra seu discurso? Porque se você prometer e não cumprir, se ferra também. Se eu tropeçar um dia e cair e quebrar meu incisivo central, você que não me passa segurança. E eu vou querer a promessa do curso, viu? Natural. Naturalzíssimo. Ainda bem que eu tenho escaneamento, porque eu tenho uma biblioteca. Pronto, digital, então já foi. Já era. Pode quebrar. Fica à vontade. Tem duas médicas aqui, enlouquecidas. Rafaela e Paula, duas médicas super concordando com tudo isso, porque são da área de saúde, né? E elas sabem, né, do preconceito de, não pode falar que vende. Vende sim. O arquiteto vende, o engenheiro vende, todo mundo. Por que o profissional da área de saúde não vende, né? Rafaela é muito associado assim com é interessante, né? Como essa palavra criou assim uma imagem de parece que vender é enganar. Que louco isso, né, cara? Né? Igual marketing, que é associado a é marqueteiro. Enganar. Marqueteiro virou assim quase um sinônimo de picareta, né? É marqueteira, é picareta. Eu sou marqueteira, mas não sou picareta, isso. não. Marqueteira do bem, exatamente. Agora, se você promete algo que você não cumpre, isso é picareta, não é marqueteira, exatamente. Mas o fato de você não conhecer, né, leva... Normalmente as pessoas têm preconceito com o nome que me ligaram aqui no meio da live. Avisa a pessoa que ela está desatualizada, né? Brincadeira. Parou? Mas normalmente as pessoas têm preconceito com o nome venda, têm dificuldade de vender. Eu já percebi que as pessoas que não têm esse preconceito tratam isso muito tranquilamente. Eu falo assim, o paciente quando entra no consultório, ele sabe que ele vai ter que pagar, ele sabe que ele vai ter que gastar um dinheiro, né? Do mesmo jeito que a gente quando entra numa loja, né, o vendedor sabe que a gente está disposto a pagar. Ninguém vai sair com um sapato, uma roupa de graça. Né? Sim. Então o paciente... boa. É uma associação boa. Você vai lá achando que você vai dar de... Você está achando que seu paciente vai entrar querendo de graça? Não, né? Poxa, doutor, pensei que você ia fazer a reabilitação da minha boca aqui de graça. Parte. Nossa, você cobra? Você cobra? O primeiro desbloqueio tem que acontecer na mente do dentista. É justo ele receber. Agora, ele tem que ter consciência que ele não cobrar certo, ele não ter segurança para cobrar, ele perder uma venda, interfere no salário dele, interfere no salário da funcionária, né? Eu acho que a melhor venda ela acontece quando ela não precisa ser feita de forma direta, né? Ela vai acontecendo durante a conversa, né? Os dois vão sentindo que estão fazendo uma coisa boa, né? Você tá sentindo que está oferecendo algo justo para a pessoa e a outra está sentindo que aquilo que você está oferecendo é justo também e vale aquilo. Então, quando ela acontece isso, a venda não precisa acontecer. Olha, compre, não, vai ser bom, né? Assim, eu tenho uma frase que eu sempre falo, Sérgio, que é assim, toda venda é uma conquista. Você conquistou o cara. Você conquistou, olha, doutor, a venda aconteceu sem precisar. Eu não sei quanto é não, mas eu quero. Ou seja, ele compra no processo, ele não compra na apresentação. Porque as pessoas acham que a decisão de compra está na proposta financeira e não está. A decisão de compra está lá atrás, está na abordagem. Agora, o como que ele vai pagar é outra história. Sim. Só que, às vezes, doutor, eu quero fazer. Agora, eu tenho que ver se eu consigo pagar. Isso. Agora que eu comprei. Quando você faz um processo bacana de apresentação da proposta de tratamento, eu acho que geralmente as objeções elas se resumem a isso, não cabe no bolso da pessoa naquele momento. Ou você vai ter que flexibilizar um pouco, né, estender o tratamento, mas ele comprou. Ou fazer por etapas, enfim. Olha que louco, ó. Eu tenho pacientes meus que vieram e vieram indicados, a maioria dos meus pacientes são indicados por outros dentistas ou por outros pacientes meus, e isso é bom porque já chegam meio que já mais
vamos dizer, vendidos, né? Vamos dizer assim, né? Mas isso não tira nenhum esforço que eu devo fazer para que apresentar da melhor forma possível. Mas, olha que louco, tem paciente que já chegou no meu consultório, eu fiz toda essa apresentação, mostrei simulação, fiz o mock-up, que aí é a ferramenta mais poderosa de comunicação, porque além de ele tá vendo nele a transformação, ele está sentindo, ou seja, todos os sentidos ali estão envolvidos, e ele já sabe o que você é capaz de entregar. Então, assim, do ponto de vista da comunicação, eu acho que é a ferramenta mais perfeita que a gente tem para vender. E um dos grandes méritos do fluxo do DSD foi isso, né? Trazer o mock-up para antes da venda, exatamente para usar essa ferramenta poderosa de comunicação, de conexão, de emoção, né, para o processo de venda. E daí, e olha que louco, aí eu fiz um mock-up, aí a paciente sentou comigo e disse, aí eu fui explicar, para alcançar esse resultado, a gente precisa fazer isso, por conta disso, e vai custar tanto. E daí extrapolou a expectativa financeira do paciente. E ela disse, doutor, eu ainda não vou fazer, porque eu não tenho condições no momento. Mas o processo conseguiu puxar a prioridade dela lá de baixo lá para cima. Mas olha que legal, essa pessoa demorou 2 anos para voltar. Nesse intervalo, ela me encaminhou vários pacientes. Virou uma indicadora sem ter feito o tratamento comigo. Olha que louco, a pessoa não tratou com você, mas ela fala bem de você para as pessoas. E aí porque o processo foi encantador. Eu sempre falo assim, o que você está fazendo para deixar o seu paciente apaixonado? Independente se ele vai comprar ou não, você tem que deixar ele apaixonado. Porque o paciente, quando ele te indica, não é porque ele gostou de você. É porque ele se apaixonou por você. Ele falou assim, não é paixão, negócio de homem e mulher, não. É paixão assim, de, poxa, ele se preocupou comigo, ele me passou confiança, ele quer resolver meu problema. Ele se importa com o meu problema e fez de tudo para resolver, né? Isso, exatamente. Então, é esse link emocional que o Christian Coachman fala tanto, né? Esse elo emocional. É uma coisa que eu falo muito para o meu time, né? A gente precisa mostrar interesse real em resolver os problemas das pessoas que entram aqui. Nós somos resolvedores de problemas. Exatamente. O paciente, ele entra no seu consultório com um problema, né? Com um problema. E nós somos provavelmente interfere na vida dele. Isso. Você é o anjo. E a gente precisa mostrar interesse genuíno em resolver isso aí. É só isso. O segredo tá aí. Interesse genuíno em resolver. Ou, nem que seja para dizer que você não é capaz de fazer, mas você se importou tanto com ele que você disse, eu não sou capaz de resolver, mas eu vou lhe indicar alguém que... Exatamente. Indicar também é um ato muito bom, porque a pessoa resolve e volta, nossa, doutor, nem sei como te agradecer, você me indicou uma pessoa incrível. O que as pessoas... Muitas vezes vêm me agradecer, nossa, Kézia, eu queria te recompensar. Eu falei, pelo que eu fiz? Não, você me indicou uma pessoa incrível. Eu falei, mas eu só indiquei. Que resolveu o meu problema. E olha, tem uma coisa que eu não faço no consultório, é mentir para paciente, enganar. Assim, uma vez chegou uma paciente, ela já era uma senhora de idade, e daí ela tinha uma fixa aqui, tudo unido aqui nos dentes inferiores. E ela, doutor, sou louco para trocar essa prótese que eu tenho aqui, já faz muitos anos que eu tenho, ela já não tá legal, não sei o quê. Doutor, é bem facinho para trocar, né? Eu disse, não. Nem é fácil, nem é rápido e nem é barato. Mas se a senhora quiser fazer comigo, eu estou aqui. Eu estava tratando o marido dela. E ela, doutor, mas por que você não disse que é bem facinho? Eu digo, por quê? Não é, porque é mentira. Mas doutor, me engane. Eu digo, não, porque depois na frente a senhora vai me cobrar. Gente, show de bola. Eu vou lhe dizer, olha, no dia que eu for cortar fora essa sua prótese aí, nós vamos passar uma manhã todinha aqui, vai ser penoso. Mas vai valer a pena. Mas não é fácil, não. Adivinha se ela fez? Fez. Claro, eu não tenho dúvidas. Sérgio, meu querido, a gente falta 5 minutos para a live terminar. Eu queria super agradecer. Eu botei vários pontos, mas a gente, durante as respostas, a gente acabou respondendo as perguntas seguintes também. Eu acho super válido assim, essa troca aqui, porque você tem muita experiência,
você tem muita vivência, você tem muita história para contar. E eu sempre falo para os dentistas, aprendam com pessoas que têm história para contar, que já erraram, né? Para não errar. Esse é um ponto É um que a gente não ponto. falou aqui, mas na comunicação, né? História, né? História História? conecta. A história é o que torna mais poderoso uma conexão entre as pessoas, né? Contar Sim. histórias, né? Histórias parecidas, casos parecidos. Olha, já atendi um caso Sim. semelhante ao seu, ele ficou satisfeito, enfim. Eu acho isso super válido e você dominando, né, os recursos digitais aí, sendo o mestre do TSD, eu tenho certeza que você... Deixa eu mostrar aqui uma coisa sobre essa história de. Pode. Falta quantos minutos aí? 5 Vai dar. minutos. Mas vai dar tempo aqui. Deixa eu virar aqui. Olha esse slide aqui. Deixa eu. Isso aqui é um estudo é um artigo do Pascal Magnier. E daí é o seguinte: mãe e filha procuraram ele na universidade, lá do sul da Califórnia. A filha precisava remover o terceiro molar incluso e a mãe fazer um implante no segundo molar inferior. Quando eles removeram o terceiro molar incluso da filha, viram que a morfologia era muito bonita. Então eles decidiram, vamos pegar esse dente e vamos fazer uma cópia dele e vamos fazer a coroa da mãe com a Que legal. morfologia da coroa da filha. E daí esse artigo aqui foi escrito 4 anos depois do primeiro, onde ele relata a técnica que ele utilizou para fazer isso. E olha que legal aqui, ó. É interessante observar o componente emocional desse tratamento, um tanto semelhante ao de um paciente transplantado, destacando-se a Sim. frase da mãe: quando eu toco ou penso nesse dente, isso me faz me lembrar da minha filha. A gente está falando aqui de um segundo molar inferior sobre implante, que é cópia do primeiro molar, do molar sobre implante da filha. Então, olha, fala de componente emocional. Você imagina o poder da história dessa aqui, ó, de você usar a morfologia da mãe, que tinha os dentes perfeitos, para restaurar os dentes da filha. Que legal. Se isso aqui tem um poder tremendo, essa história, imagine quando você atua na área estética e Sim. faz esse, que é o que a gente chama o Smile Donator, né? Sim. Isso só a odontologia digital consegue permitir pra gente. Por isso que eu digo, é um universo apaixonante, né? Eu acho que as pessoas têm que parar de ter preconceito, tipo, ai, cara, não é pra mim. Cara, vai conhecer, vai conversar com pessoas que estão imersas nesse meio e ver se isso encaixa na sua realidade. E se não encaixa, o que você vai fazer para adaptar para sua realidade? Isso. Porque nada impede existem de você existem muitos diferentes caminhos dentro da odontologia digital, muitas ferramentas, muitos caminhos diferentes. Você precisa conhecer qual é o seu, que não necessariamente é igual ao meu, é igual ao do fulano, do ciclano, do Renan, que está aqui com a gente, que é um cara que trabalha excepcionalmente bem com odontologia digital. Cada um tem sua realidade, suas necessidades. Para um não comprar nenhum equipamento, ele pode usar a odontologia digital, as ferramentas, sem nenhum equipamento. Para o outro, comprar um scanner compensa e faz o fluxo dele ser melhor. Para o outro, comprar scanner impressora ou ter um kit completo, né, o pacote completo de SI. Então, são muitas realidades e nenhuma é melhor que a outra. A melhor é a que é boa para você, para o seu negócio, para a sua clientela, para o seu modelo de negócio. Cada realidade é uma. Eu acho que a moral da live, a gente tem que buscar caminhos para a gente ser feliz na profissão e entregar o melhor e fazer a experiência do paciente ser melhor. E isso tem que caber no nosso modelo de negócio. Nunca se conformar com uma odontologia que não está sendo legal, que está sendo sacrificante, que não está sendo prazerosa, pelo preconceito de que não é para mim, de que o paciente não valoriza. Existe caminho e você batalha por esse, né, para viver essa odontologia, né? Que te traz valorização. Estamos a 1 minuto e 35 segundos para encerrar. Mas ele cai antes. Bicho. Eu queria agradecer. Eu que agradeço, minha amiga. Eu sou muito fã, de verdade, porque é a odontologia que eu prego, materializada aí na sua prática. E eu espero que a gente continue, eu aqui, com gestão, marketing, vendas, finanças, trazendo pessoas boas que se complementam para atender agora a odontologia. Antes eu estava na odontologia estética, depois a ortodontia, agora eu estou no universo odontologia. Geral. Exato. E dia 18 a gente vai estar lançando uma campanha, você sabe qual é, o Valor do Sorriso, que é justamente para a gente gerar valor através da comunicação, para que os pacientes vejam como é linda a odontologia, o quanto é lindo o trabalho que o dentista faz.
Lembrar é o aquilo que a gente objetivo. conversou, né? Valorização não se exige, se É, conquista, se tá, gente? conquista. Para com É esse isso negócio de aí. hashtag valorizodonto. Valorização é cada um de nós que faz Exatamente, fazendo o nosso exatamente. dia A a gente dia correto. conquista. É. E a gente vai conquistar, a gente vai Vamos conquistar. sim, vamos sim. Um beijo, Tchau, minha obrigada. Ai, amiga. o print, Obrigadão. meu Deus, Ah, o o print. print. Olha lá. Eu tô muito blogueirinha, cara. Nossa Tá, Senhora. tá. Mas pro bem de todos. Beijo, Sim. galera que esteve aqui. Até Tchau, amanhã. gente. Obrigada, meu Obrigadão aí beijo. pela audiência. Tchau, tchau. Tudo de Tchau, bom. tchau. Obrigada.